Valeu, Rô. Sabe que eu tava conversando com um ouvinte aqui da Band News que escreveu pra cá e falando, olha, assim, super civilizado, uma pessoa muito legal, um ouvinte de muito tempo, é o Cláudio. E ele tava falando sobre o retrospecto dele, da vida dele, questionando a questão do politicamente correto de hoje em dia. É uma discussão que veio bem forte, né, depois dessa situação aí envolvendo os alunos de medicina, porque tem gente que considera que essas punições são muito severas para lidar com essas pessoas, né? Tem gente que acha que é molecada, fez bobagem, né? É uma criancice e eles têm... E, na verdade, isso é uma discussão até válida se eles não deveriam passar por algum tipo de medida, não exatamente de punição, mas de educação dessas pessoas e das outras pessoas do entorno, né? Resta saber, seria mais efetivo? Não seria? É uma discussão válida. Mas aí o nosso ouvinte coloca uma outra coisa, que é a seguinte... Antigamente, essa onda do politicamente correto não existia. Eu mesmo sofri bullying, sofri preconceito, porque eu cheguei em São Paulo, sou de origem nordestina, e aqui eu fui muito hostilizado, e por isso eu consegui me defender. Aprendi a me defender dessa forma e acho que eu sou essa pessoa hoje, porque eu aprendi a me defender naquela época. É uma coisa, e também é muito comum a gente ouvir esse tipo de argumentação. E aí eu estava comentando com ele o seguinte: tenta se deslocar de lugar, tenta sair dessa posição em que você está hoje, em que você foi ensinado a ser duro, em que você teve que ser violento para sobreviver no ambiente onde você esteve. Imagina o seguinte: um ambiente onde você é acolhido, um ambiente onde você pode demonstrar todo o seu potencial, em que você pode se desenvolver e não gastar essa energia toda se defendendo, na verdade, se desenvolvendo. É esse mundo que a gente quer, né? É o que a gente tenta mostrar para as crianças dessa geração, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, que não precisa ter violência para ter educação, para ter ensinamento. É um passo além para a evolução. Desenvolvimento de caráter. Isso. Você não precisa passar por esse tipo de constrangimento e humilhação para se tornar alguém forte. Sim. É isso. Agora, enquanto a gente não tiver essa capacidade de se deslocar dos nossos lugares e se colocar num outro ponto, enxergar o mundo de um outro, com uma outra perspectiva, fica difícil a gente até discutir essas questões, né? Porque a gente costuma achar que a gente tá certo e deu certo com a gente, então tem que ser desse jeito. Pois é. E se deslocar é ótimo isso, né? Se deslocar do nosso lugar, de onde a gente está e do que a gente é. É uma reflexão sobre o que a gente seria, caso fosse diferente, né? Caso não tivesse sofrido bullying, colocado energia em outras coisas, no desenvolvimento, por exemplo, como a Carla falou, e é perfeito, e se deslocar para olhar as outras pessoas, porque há pessoas que ficam com traumas para o resto da vida, há pessoas que com essa violência não se desenvolvem por causa dessa violência, estamos chamando bullying de violência, porque é o que é. Há pessoas que se suicidam por causa dessa violência praticada pelo outro. Então, olha que grave. Olha que grave. E o problema não está em quem sofre, está na violência. Só faltava o problema estar em quem sofre. Não, está na violência. Né? É muito duro, é muito forte o efeito do bullying nas pessoas. Né? E esse papo aí de que é uma tradição, de que é uma diversão, não vale mais, porque a gente já demonstrou aqui com fatos. Primeiro, tradições também existem para serem quebradas, quando são tradições deletérias à sociedade. A gente não tem obrigação de ficar mantendo toda e qualquer tradição. E segundo, diversão, a gente já provou aqui com fatos que não é. Já colocamos no ar, gente que não quer se identificar, mas que se sentiu humilhada, tão humilhada que até hoje, a gente colocou no ar aqui a mensagem de uma pessoa de 1988, que entrou na faculdade naquele ano, e até hoje, ao falar sobre o assunto, prefere não se identificar. Né? Sendo que ela já está livre daquele julgo, já está livre daquela humilhação, mas ainda assim prefere não se identificar. Aquilo deixou marcas profundas. São poucas as pessoas? Não sei, não há uma estatística definitiva, mas elas existem. E um dos ensinamentos que vem com o amadurecimento é: a palavra das minorias importa. Né? Para isso também serve a faculdade, para a gente entender as diferenças e saber conviver com as diferenças. E se há uma minoria ali que não aceita essa, entre aspas, brincadeira, entre aspas, uma humilhação, pronto, ela já não é mais um acordo social entre adultos. Porque esse acordo pode envolver violência. Se for de comum acordo, sem exceção. Um masoquista, por exemplo, pode transar com um sádico. Não há crime aí. Aliás, dizem que não dá certo, né?
porque o sádico vai se recusar a bater no masoquista. Mas, havendo comum acordo, tudo é válido entre adultos. Supondo que nenhuma lei vai ser ultrapassada, violada, etc, etc. O problema é que aí já tá definido e provado por fatos que o comum acordo não existe. Então pronto, esse acordo está quebrado e não há tradição que justifique que ele seja mantido. Em algum momento, a gente vai ter que, pelo exemplo, não será, infelizmente, pela conscientização, isso ajuda. Mas não será, porque faz 20 anos que a gente está discutindo esse assunto, desde a morte daquele aluno na piscina da USP, e os trotes se tornam cada vez mais violentos. Começará a ser pela punição. É justo, talvez, que os alunos de hoje paguem por terem feito exatamente aquilo que os mesmos alunos veteranos fizeram no ano passado, retrasado e retrasado? Talvez não seja. Mas às vezes a sociedade precisa dar um exemplo para começar a punir aquilo que precisa de punição. Tem um ouvinte dizendo... Vale lembrar que isso que eles cometeram é crime. Sem sombra de dúvida, eles têm que responder na justiça sim, pelo que eles fizeram. São adultos, né? Não é adolescente, não tem... São maiores de idade, é tudo marmanjo, é tudo adulto. Então tem que responder sim. A gente podia pensar num passo além. Como criar medidas mais efetivas para educar as outras pessoas também para além da punição, né? Mostrar o porquê disso ser tão absurdo, né?